Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, que fala sobre a imortalidade da alma. Né? Muitas pessoas dizem que a alma morre, outros dizem que não morre. E primeiro nós precisamos saber o significado da morte. O que significa a morte? A morte significa acabou. É o fim, não existe mais. E não é essa morte da agora. Essa morte da agora nós temos esperança. Na outra não. Na outra nós não temos mais esperança. Quem morreu, morreu. Mas eu quero dizer para você, você vai entender o que eu vou dizer agora, porque tudo que morre é palpável. Não é? Tudo que morre é palpável. E o que não é palpável é figura de linguagem. Então, quando nós entendemos assim, morri de saudade, né? Morri de tanto sorrir, tudo isso é figura de linguagem. A Bíblia está dizendo que a fé sem obra é morta. Também é figura de linguagem, que a fé não morre. Sabe? A fé, ela vai e volta. E aqui tem um texto que as pessoas se apegam muito, que fala em Ezequiel 18, versículo 20, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Só que esse texto não termina aqui. Ele continua. Mas se convertertes dos pecados, não morrerá, certamente viverá. Então, aqui existe assim, você pode estar morrendo para sempre, né? Porque hoje nós estamos vivos, amanhã não sabemos. Então, está dizendo que tem que ter cuidado, né? Mas a Bíblia, quando fala da morte, está falando da morte lá no final, né? Porque aqui é um sono. Os que morrem no Senhor é um sono. Mas aqueles que pecam aqui, hoje, e não se arrepende, vai ficar até o final da vida dele, ou antes de morrer, ou qualquer coisa, ele está condenado. Então, está falando da morte eterna. Lá no juízo é que ele vai ser julgado. Nada aqui. Agora, tem aqui em Mateus 10, 28, diz assim: não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer a alma, fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aquele pode fazer. Mas aqui ninguém consegue matar a alma. Porque Jesus foi ressuscitar Lázaro e ele disse assim: Lázaro dorme. Aí os outros disseram: mas se ele dorme, então é fácil acordar, né? É só acordar. Aí Jesus viu os pensamentos deles e diz assim: não, Lázaro está morto, ele morreu. Porque falou a língua deles, falou a nossa língua, que nós entendemos que morreu, acabou tudo agora. E isso é lamentável, né? Porque quando a gente está dormindo, a gente está descansando. Está dormindo, está descansando. Se eu estou dormindo, como que minha alma está morta? É ou não é? Se aqui a morte aqui é um sono, então para que eu vou me preocupar com morte de alma ou não? Eu quero ler outro versículo aqui que está em Colossenses 3, versículo 2, diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ora, se está oculta em Deus, o que você entende por isso? A minha vida está, em outras Bíblias, outras traduções diz assim que está escondida em Deus.
que você entende por isso? Se eu estou dormindo, a minha alma não morreu. Estou dormindo, então eu tenho alma. E se ela está onde? Lá na mão de Deus, escondido, oculta, junto do Espírito. Porque se Deus tira o Espírito, certamente a alma foi. Porque quando Adão estava ali, estava só o barro. Ele não precisou ressuscitar uma alma para colocar nele. Simplesmente soprou na sua nariz o Espírito e ele se tornou alma vivente. Simples assim. Eu sei que nós nos preocupamos muito, sabe, com a volta de Jesus e esquecemos da nossa morte. Pode ser qualquer momento, né? Tem que estar preparado hoje. Eu fico pensando, desde jovem, eu ficava pensando assim, então quando os ímpios estiverem lá no lago de fogo, né? Estiverem sofrendo, então Deus vai tirar o espírito e vai ficar só a alma lá. Como pode? Como é que isso entra na minha cabeça? Não. Enquanto tem o espírito, tem a alma. Se não tem o espírito, não tem alma. Então o espírito vai ficar com os ímpios até quando Deus quiser para tirar. Deus dá o fim e acabou. Pronto, simples assim. Não pode sofrer sem o espírito. Ninguém vai sofrer sem o espírito. Enquanto você estiver sofrendo, tem o espírito. Quando não tiver o espírito mais, você não vai sentir mais dor, não vai respirar mais, não vai fazer mais nada. Não tem vida, não tem nada. É isso que a Bíblia está dizendo. Em Apocalipse 14, 13 diz assim: bem-aventurados os mortos, desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Ora, a morte aqui é um descanso das nossas fadigas, das nossas obras, né, das nossas dores, né, e sofrimento. Então, é só para isso. Mas nós morremos na esperança, porque estamos dormindo. A nossa alma está adormecida com Deus, enquanto nós estamos aqui. Quando nós acordarmos, Ele vai novamente devolver o Espírito para a gente e a gente vai nos tornar alma vivente novamente. Que Deus te abençoe.